Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da OAB Caruaru. Como eu sempre falo, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso vai depender do horário que você está nos assistindo, nos ouvindo. Lembrando que o podcast da OAB Caruaru nós temos na plataforma do YouTube Brasil e também do Spotify. Então vocês que não seguem, não são inscritos no nosso canal, por favor se inscrevam, é muito importante a participação de vocês. Ativem aqui o sininho para toda vez que nós publicarmos um novo conteúdo, vocês receberem no seu aparelho sobre o novo conteúdo e também compartilhem com todos os conhecidos essas informações que nós trazemos aqui no podcast OAB Caruaru com muito carinho, né, com muita dedicação, um trabalho feito por todos nós de maneira voluntária, e a gente precisa de fato que esse conteúdo chegue ao máximo possível de pessoas, porque é dessa forma que a gente vai fortalecendo a advocacia, fortalecendo a sociedade. E o episódio de hoje é um episódio muito especial. Vamos falar sobre a advocacia criminal com duas pessoas, dois advogados que são referências na área criminal, que se dedicam integralmente à advocacia e que têm muita experiência para compartilhar com vocês. Então, hoje nós estamos recebendo o Dr. Diego Cândido, que é presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB Caruaru, vice-presidente da ANACRIM aqui em Pernambuco, advogado criminalista e conselheiro da OAB Caruaru também. E o nosso amigo Dr. Rafael Simões, que é vice-presidente da ANACRIM na Paraíba, então, ou seja, nosso estado aqui, irmão, vizinho, advogado criminalista, que tem uma experiência também no Tribunal do Júri. Tenho certeza que esse programa vai render muito. E eu gostaria agora de passar a palavra para o nosso conselheiro, presidente de Comissão de Prerrogativas, vice-presidente da ANACRIM. É muito título, doutor Diego, mas seja bem-vindo ao nosso podcast. Parabenizo pela palestra, tanto sua quanto do doutor Rafael, nesta semana, na sede da OAB Caruaru, com os jovens advogados, compartilhando experiência a respeito da advocacia criminal. E já passo a palavra para você, para suas considerações iniciais. Obrigado, presidente Fernando Júnior. Gostaria inicialmente de cumprimentar todos que nos assistem e que nos escutam. É um prazer estar aqui no podcast da OAB Caruaru. Esse podcast que é um sucesso, né? E eu já não vi a hora de participar, né, dessa ferramenta que é tão importante, né, de comunicação hoje em dia para toda a advocacia e toda a sociedade. Muito grato pelo convite. Obrigado, doutor Diego. Eu já coloco aqui à disposição de todos os advogados que estão nos ouvindo. Vocês têm interesse em participar do podcast, tem algum tema para trazer para o nosso podcast, então entre em contato conosco, que com certeza nós vamos receber essa sugestão com o maior carinho, e é dessa forma que a gente consegue fortalecer a advocacia, até porque a gente precisa estar atualizado com os novos meios de comunicação, e a gente tem Instagram, Facebook, Telegram, WhatsApp, e não poderia ficar por trás. Então nós inauguramos no meio da pandemia a TV OAB Caruaru no YouTube, e a evolução desse nosso TV OAB Caruaru foi justamente o podcast. Então obrigado, Diego, pela sua presença. E agora gostaria de passar a palavra também para o Dr. Rafael Simões, vice-presidente da ANACRIM na Paraíba. Obrigado, Dr. Rafael, pela presença na nossa subsecção em Caruaru. Né? E assim, sei que sua agenda é muito intensa, mas conseguiu um espaçozinho para vir aqui nos brindar com seu conhecimento. Olá, presidente, olá a todos que nos assistem, que nos escutam, colega doutor Diego. É uma satisfação sempre estar aqui em Caruaru e a convite da OAB mais ainda nesse podcast, que com certeza é de grande valia para a advocacia da região, e a OAB Caruaru sempre se destacando, não só na região, mas no Brasil inteiro, como uma das subseções mais atuantes e inovadoras nesse trabalho tanto de defesa das prerrogativas do advogado, mas nesse acolhimento à jovem advocacia, quem está iniciando, que precisa tanto dessa mão amiga e desse norte, e ninguém melhor do que a nossa casa, a Ordem dos Advogados do Brasil, para dar esse suporte ao jovem advogado, e é muito bom, muito prazeroso estar dando essa pequena contribuição, e parabenizo a OAB de Caruaru por esse trabalho. Doutor Rafael, obrigado. Eu já agradeço em nome da nossa equipe da OAB Caruaru, porque, como você sabe, o trabalho da OAB Caruaru da OAB, do sistema OAB, é um trabalho voluntário, né? E assim, graças a esse empenho de todos que fazem a OAB, conselho, comissões, diretoria, nós conseguimos fazer uma gestão tão forte, e fico muito lisonjeado quando um advogado igual a você, que é vice-presidente da ANACRIM, que é advogado da Paraíba e conhece a nossa forma de gerir, conhece o nosso trabalho. Então, assim, isso já paga as dores de cabeça que a gente tem, né, ao longo do nosso trabalho.
Bom, então hoje vamos falar sobre a advocacia criminal, sobre a advocacia nos tribunais e também tribunal do júri. Então eu gostaria de começar pelo nosso convidado, então, né, para fazer as vezes, Dr. Rafael. Dr. Rafael, você que é um advogado criminalista que trabalha com o tribunal do júri, né? Seu primeiro caso, então eu gostaria de entender, acredito que todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo também no podcast, que tem interesse em ser criminalista, tem interesse em participar, em fazer um tribunal do júri. Veja, eu sou um advogado civilista, mas eu tenho uma vontade imensa, né, de participar de um momento como esse. Eu acho que é um momento muito importante da carreira do advogado. E assim, sua primeira vez como advogado e entrando no tribunal do júri. O tribunal do júri, eu dizia aos jovens advogados na palestra da OAB que não tem meio termo. Ou se ama ou se odeia o tribunal do júri. Em meu caso, foi amor à primeira vista. Eu sou pernambucano, sou de Cachoeirinha, sou aqui do Agreste, conterrâneo, e fui a João Pessoa, na Paraíba, estudar na Universidade Federal. E por lá fui acolhido, tenho esse coração e a atuação dividida entre a Paraíba e Pernambuco. E ainda no segundo período, eu já estagiava num escritório civil, mas eu sempre tive essa curiosidade de ir ao júri. Eu fui ao Fórum Criminal, assisti a um júri, saudoso Dr. Paulo Celso, defensor público, que era um verdadeiro encantador de plateias. Falava de mitologia, de filosofia, de direito. E eu assisti, passei o dia vendo aquele júri e disse, eu quero fazer isso. Eu quero advogar, fazer isso da minha vida. No dia seguinte, ou na mesma semana, eu estive na Defensoria Pública do Júri, que lá funciona, cada tribunal do júri tem uma defensoria própria, que atua lá. E eu falei com um dos defensores, doutor Agemiro Figueiredo, que veio a ser um dos meus principais professores na advocacia criminal, e eu disse, eu quero fazer isso, quero trabalhar com vocês aqui, como é que eu faço? Ele disse, dinheiro não tem não, mas trabalho tem muito, se quiser ficar aqui vai ser muito bem-vindo. E assim eu fiquei até a conclusão, até o último dia de Cola Grau, eu pude usufruir desse estágio na Defensoria Pública, e meu primeiro júri foi lá, salvo engano, no período seguinte, já no terceiro. Ele perguntou se eu queria fazer um júri, fazer uma defesa, uma sustentação, e eu tinha pouco conhecimento, mas sempre fui afoito e disposto, eu disse, vou. Era após um feriado, não me lembro se era Semana Santa como agora, e os autos ainda eram físicos nesse tempo. Eu peguei a cópia, vim para Cachoeirinha, para casa dos meus pais, passar o feriado, estudei, me debrucei. Eu lembro que a prova que tinha nesse processo eram duas testemunhas, que eram irmãos da vítima, e eram autoridades da segurança pública no estado, e o depoimento deles tinha mudado várias vezes, do começo, teve uns 4 depoimentos diferentes. Eu cheguei no júri, pronto, olhei para o defensor, eu disse, eu vou dar um acosto nessas testemunhas que estão mentindo aqui grande no júri, viu? Ela disse, fica à vontade, o júri é seu. E o promotor, o grande promotor, doutor Edjaci Luna, um dos grandes tribunos do júri da Paraíba, ele pediu a dispensa das testemunhas. Ele disse, eu não quero ouvir as testemunhas. Então, minha estratégia de júri, toda a minha vontade de confrontar as contradições das testemunhas foi por água abaixo. E mais ainda, quando ele veio para a sustentação, que ele pediu a absolvição do réu. Eu falava para os jovens advogados hoje que o objetivo de um advogado no processo é resolver o problema, não é... Sei lá, mas no terceiro período de direito, no meu primeiro júri, eu não sabia, nem queria saber nada disso, eu queria. Então eu saí muito indignado do júri, porque o promotor pediu absolvição, as testemunhas não foram ouvidas, mas ficou a experiência desse primeiro júri, porque eu cheguei pronto e aconteceu outra coisa, mas hoje eu digo, a melhor coisa do mundo é quando não tem um debate. Para quem gosta da argumentação, do debate é ruim, mas o objetivo principal ali é o interesse do constituinte. Doutor e foi Rafael, alcançado. No período que o senhor estava na faculdade, então a questão do estágio interferiu diretamente para a área que o senhor se debruçou para ser advogado criminalista, então? Muito, totalmente, para ser advogado criminalista e para ser advogado do júri. Eu digo a todo estudante, se puder estagiar desde o primeiro período, porque é essencial. Uma das maiores dificuldades que eu vejo nos jovens advogados hoje é sair totalmente verde da faculdade, sem aquela experiência do dia a dia, porque a advocacia do mundo real, do pé de balcão, como a gente diz, é muito diferente do que a gente aprende na faculdade. E essa prática é muito importante, e muitas vezes só a prática da cadeira na faculdade é obrigatória,
não suprem-se. Então, estagiar é muito importante. Se você quer ser advogado, principalmente estagiar no escritório de advocacia, na defensoria pública, vai lhe dar essa experiência, esse tino, esse trato, essa serenidade de atuar valendo, digamos assim, quando você já tiver formado. Porque é muito complicado, eu entendo, para o jovem advogado, acabei de me formar, não tenho experiência nenhuma, e receber a responsabilidade de representar o direito de outrem em uma audiência, numa sustentação oral, num júri. Você acaba tendo que, já formado, fazer aquele caminho que não fez no estágio. Doutor Rafael, então assim, qual seria o maior desafio para o advogado do júri, seja o advogado que está começando? Claro, eu acho que o problema de quem começa é a falta de experiência, que aí só vai adquirir praticando e se colocando naquele contexto, como aconteceu com o senhor. E para o advogado também, que já tem uma grande experiência, já tem um tempo de rodagem. Então, assim, qual é o grande desafio do advogado que exerce essa especialização no Tribunal do Júri? O desafio do advogado, e digamos assim, o segredo do advogado, do tribuno do júri, é ele entender a singularidade que o júri tem comparado a todos os outros procedimentos, não só do processo penal, mas do direito em si. O júri, o plenário do júri, sim, que o procedimento do júri é muito longo, mas o júri que a gente fala e é pauta, geralmente é o julgamento final em plenário de júri. É o que remonta-se aos primórdios do direito, à oralidade, a um conselho de cidadãos que vão julgar um semelhante seu ali acusado de um crime. Tanto é que no Brasil a gente tem a exclusividade da competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes contra a vida, justamente por se entender que é um crime diferenciado. Eu sempre costumo dizer no júri que aquela cadeira dos réus do Tribunal do Júri é a mais democrática que existe. Não tem como dizer que nenhum de nós nunca pode sentar lá um dia, porque um crime contra a vida você pode cometer ou até ser acusado sem cometer em várias circunstâncias. Hoje, até um acidente de trânsito hoje pode levar alguém a sentar numa cadeira de réu no Tribunal do Júri. Então, a sensibilidade, a perspicácia do advogado é justamente entender que o convencimento que se vai ter num plenário do júri não é o mesmo de um magistrado, não é o mesmo de um desembargador, não é o mesmo de um ministro. Você não vai... Usa-se o direito, mas não é tão somente o direito. Evandro Luiz e Silva, quando perguntado qual era o conselho que dava a um jovem advogado, disse: leia sobre tudo. Leia os clássicos, leia poesia, leia filosofia e, quando sobrar tempo, leia sobre direito. E a essência do Tribunal do Júri é isso, é você conhecer a alma humana, você conhecer as vicissitudes, as virtudes e os defeitos do ser humano que vão estar ali julgando. São sete seres humanos que, em regra, não se conhecem, com origens profissionais, sociais, ideológicas, políticas, das mais diversas vertentes que vão estar ali no júri, julgando um semelhante. E a ideia da defesa no júri é justamente tentar fazer aquela velha história que se diz: quem quer julgar, se coloque no lugar de quem vai ser julgado. Então o jurado tem que ser transportado para o local de quem está sendo julgado. Por exemplo, se eu estou defendendo uma tese de legítima defesa ou de violenta emoção, eu tenho que fazer com que o jurado se sinta no lugar daquele réu, que se fosse eu, se eu estivesse aqui, eu faria a mesma coisa que ele, eu defenderia minha família, eu defenderia minha vida, ou eu perderia o meu bom senso e a minha calma a ponto de cometer um crime desse. Eu acho que ele deveria, se eu faço a mesma, porque o jurado vai dizer, se eu faria a mesma coisa no lugar dele, eu não vou julgá-lo da mesma forma, se eu acho que está totalmente errada a conduta dele. E é isso, porque se tem uma ideia de, não só no júri, mas na advocacia criminal como um todo, que a defesa sempre é a negativa. É eu dizer que o réu é inocente, é eu dizer que o réu não praticou aquilo. Mas não é, muitas vezes a prova, o contexto dos autos, não tem nem viabilidade de você fazer uma defesa contestar com credibilidade nisso. Uhum. Mas o direito penal é muito amplo, você tem várias teses e várias situações que podem levar a pessoa a cometer um crime, mas especificamente um homicídio, que em 99% dos casos do júri são acusações de homicídio. Raramente você vê um infanticídio, um aborto chegando ao júri, mas é justamente essa situação, porque é você saber se foi a pessoa que matou, que tentou contra a vida, como foi, por que foi, os motivos daquela pessoa, e justamente por isso que o julgamento no júri tem que ser mais humano, mais humanizado, mais subjetivo, porque um cidadão comum no lugar de outro, ele vai saber e vai entender e ter o discernimento e a capacidade de julgar se foi certo ou não, se ele faria ou não aquilo, ou até, se é uma tese de negativa, se não há prova, se as provas
que o promotor, que a acusação aponta ali para condenar aquele cidadão, são suficientes para eles terem certeza do julgamento. Existe uma crítica muito grande de uma corrente, como eu digo, o Tribunal do Júri se ama ou odeia, e a corrente que odeia, existe uma crítica muito grande porque os jurados são leigos, porque as decisões não seriam fundamentadas, mas aí eu digo, doutor Diego, que atua também no criminal, em várias outras áreas. Do mesmo jeito que o jurado pode errar, com devido respeito, nós vemos decisões de juízes de direito também que são juridicamente absurdas. Tanto é que os tribunais reformam, e eu não falo aqui de discussão de teses, mas decisões teratológicas, decisões que não atentam às teses das partes, que não obedecem às orientações e às decisões dos tribunais superiores. Então, essa questão da injustiça ou do erro no julgamento tanto pode haver no tribunal do júri quanto pode haver pelo juiz togado. A diferença é que no tribunal do júri é o julgamento legítimo, é a sociedade. O tribunal do júri é um dos maiores exercícios da democracia que a gente tem no nosso país, que é um semelhante julgando, um semelhante representando diretamente, não outras pessoas eleitas por eles decidindo. São 7 pessoas que não tem nada a ver com o caso, em regra não conhecem a vítima, não conhecem o réu, não conhecem o juiz, não conhecem o advogado, e vão chegar ali zerados para ouvir o que a acusação tem a dizer, ouvir o que a defesa tem a dizer, ouvir o que o réu tem a dizer, ouvir a palavra dele, a palavra das testemunhas, e livre de qualquer amarra, de qualquer subsunção, até porque nenhum tribunal pode alterar a decisão do júri, ele pode anular e mandar a julgamento de júri, mas nenhum tribunal, nem o Supremo Tribunal Federal pode dizer que quando o jurado absolveu ele devia ter condenado, nem que quando condenou deveria ter absolvido. Doutor Rafael, assim, seria um desafio para o advogado tentar traduzir o direito para aquele jurado que não tem um conhecimento técnico, ou não necessariamente? O advogado que milita no tribunal do júri, ele não necessariamente precisa passar informações técnicas sobre processo, sobre o artigo de lei, ou é apenas mostrar os fatos, né, da melhor maneira para, se for o caso de o seu cliente ser inocente, ele ser absolvido? É preciso, sim. Você não precisa esmiuçar a tecnicidade do direito, mas é preciso passar de forma mais mastigada para o jurado, por exemplo, o que é uma legítima defesa, Sim. O que é uma violenta emoção, o que é um excesso de legítima defesa, que está previsto na lei, e eu acho que não só para o jurado, mas em qualquer área do conhecimento. Você sabe que domina determinado assunto quando você consegue simplificar para explicar a alguém que não é da área e a pessoa entender. E isso mostra um domínio do assunto e uma capacidade didática de explicar. E é isso que o advogado do júri tem que ter. E outra grande dificuldade da defesa no júri é ir contra o senso comum, porque, em regra, se alguém é acusado de ter matado outro, a lógica é que todo mundo seja a favor de que quem matou seja preso, quem matou seja condenado, e muitas vezes não se entende nem que aquela pessoa tem, até para ser condenado, tem que ter direito de defesa. Então, em regra, você tem que entender que o jurado é um cidadão comum, como qualquer outro, como a gente, só que sem a ideia do direito de defesa, sem a ideia da advocacia criminal. Então, a regra é o jurado chegar pronto para condenar. E o tribunal do júri, ele tem uma semiótica, ele tem uma simbologia que vai muito além da palavra. É diferente daquela advocacia fria do papel, do memorial de alegações finais, das razões de recurso, não. Você vai estar o dia inteiro ali, os jurados, mesmo na hora que você não está falando, o jurado vai observar seu comportamento, o comportamento do réu. Uma coisa que eu faço sempre que um constituinte meu que vai a júri está preso, eu peticiono com antecedência, com fundamento no direito de defesa, na dignidade da pessoa humana, nas regras de Mandela, dos direitos básicos da pessoa presa, que ele seja julgado com roupas de cidadão comum e não com as roupas do sistema penitenciário. Isso é muito importante, porque nessa simbologia do júri, você vai ver, vai ter um advogado, um juiz, um promotor, todo mundo de terno, todo mundo bem vestido, e um cidadão lá com uma roupa de presidiário. Então, uma roupa de presidiário já traz a presunção de culpa. Inclusive, o STJ já tem inúmeras decisões anulando o júri, por cerceamento do direito de defesa, quando o juiz não autoriza que o acusado vá a júri sem a roupa do sistema penitenciário. Então, são todos esses detalhes, várias minúcias. Você tem, agora, fim do ano, eu fiz um júri que durou 2 dias. Terminou meia-noite, os jurados foram pro hotel dormir, voltou, a gente passou o dia todo. Então, tudo que acontece ali, de alguma forma, influencia
nos jurados. Ô, doutor Rafael, aproveitando, Joseildo Neves fez uma pergunta aqui, perguntando qual foi o júri mais difícil que o doutor já fez. É difícil pensar agora, mas eu já fiz vários júris. Eu já tive júri, por exemplo, falando que eu estava contando lá, já tive júri de eu ter que sair escoltado do plenário, já tive júri de ser ameaçado pelo o promotor de justiça, mas isso são coisas que a gente está acostumado. Mas eu acho que o mais difícil é quando você pega um processo numa situação em que... Eu faço muito júri, Diego faz também, da gente ser contratado para fazer só o plenário. A gente não fez o processo inteiro, a gente não fez nada, a gente chega no dia. Sim, era outra pergunta também que surgiu, seria justamente essa. Geralmente, o advogado que é tribunal do júri, ele atua somente no tribunal do júri ou ele acompanha do início a parte processual, o final, para recorrer, etc? Tem os dois casos. Tem o ideal, que é você poder construir aquela defesa desde o dia da prisão em flagrante ou da instauração do inquérito, e tem aqueles que é no plenário. É justamente às vezes que há uma dificuldade que você vê muitas oportunidades que foram perdidas e não podem ser repetidas processualmente falando, em construção de tese de defesa, até porque, por mais que você possa chegar num plenário e mudar o interrogatório, mudar a tese de defesa, mas a credibilidade nunca vai ser a mesma de uma tese que vem sendo construída progressivamente, de nulidades que vêm sendo discutidas desde o começo. Mas assim, ainda dá para se fazer muita coisa, se discutir. A gente já teve casos disso, de chegar e salvar um júri já no plenário, mas eu acho que a maior dificuldade no plenário do júri é justamente desconstruir essa ideia do senso comum. Muitas vezes o promotor chega no júri, principalmente se o processo não tem provas boas para acusação, com aquele argumento apelativo de apresentador de programa policial. A cidade está violenta, Recife tem muita gente morrendo, Rio de Janeiro tem muita gente morrendo, a violência, se vocês absolverem, ele vai descer pelo mesmo elevador, se fosse sua mãe, se fosse seu filho. Então, é complicado você... A gente vive numa sociedade punitivista, por natureza. A gente para olhar, pronto, todo mundo acha que a solução para algum problema é prisão. Dependendo do seu espectro político, ideológico, alguns acham que determinados tipos de cidadão tem que ser preso, outros acham mas essa crença no direito penal e na cadeia e na punição como a solução para todos os problemas sociais é muito grande. Então é muito difícil no júri você rebater esses argumentos não lógicos, não racionais e não jurídicos. Volta para aquilo que eu disse, você já chega num júri perdendo, do ponto de vista que o jurado vem com essa mentalidade acusatória, com essa mentalidade punitiva. E é justamente o trabalho, por isso que eu disse, defender é muito mais difícil do que acusar. A gente também acusa, mas defender é desconstruir aquilo que já vem pronto. Você colocar na cabeça do jurado a ideia de que a condenação não é automática. Você tem que ter certeza para condenar, e que nem que todo mundo que é acusado é culpado, e nem todo mundo que cometeu o crime cometeu por motivos que justifiquem a condenação. Ou seja, você já começa perdendo. Exatamente. Então você tem que correr atrás do placar para tentar empatar e virar o jogo. Né? Como você bem falou, existe esse espírito da sociedade de punição, custe o que custar. Né? E que a solução de todos os problemas é colocar você numa prisão. Agora a gente tem que ter cuidado, porque nós precisamos respeitar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Né? Porque assim, você colocar alguém inocente numa cadeia, né, é extremamente prejudicial a toda a sociedade, porque qualquer um pode estar naquele banco, como você bem falou, doutor Rafael. E o que vai diferenciar o culpado do inocente é um julgamento com devido processo legal. Exato. E é a apuração dessa culpabilidade ao final. É um julgamento imparcial, com isonomia, né, e com os detalhes, como você bem falou, ou seja, até a roupa de quem está ali no banco dos réus, isso pode influenciar diretamente no convencimento por parte dos jurados que estão ali. Né? E assim, já pegando também um gancho, gostaria de falar agora com o doutor Diego sobre a advocacia nos tribunais. Né? Porque da mesma forma que tem o Tribunal do Júri, que é uma advocacia muito particular, também temos a advocacia nos tribunais, que é um outro rito, outro tipo de procedimento. Então, doutor Diego, por favor. Presidente, antes de entrar nesse assunto, Sim. Só para não esquecer que o doutor Rafael aqui trouxe uma coisa bem interessante, que foi essa questão do país, do Brasil, né, sempre despejar energia na legislação criminal.
né, como se a lei mais ríspida, uma lei mais rígida, ela fosse a solução para o problema da violência, da falta de segurança social, enfim. E, inclusive, recentemente, nós tivemos esse projeto da saidinha, que foi aprovado no Senado e aprovado também na Câmara, e está indo agora para sanção ao veto do presidente. E o que seria esse projeto da saidinha? Inicialmente, para quem não tem conhecimento, as saidinhas, ou na verdade saídas temporárias, é um benefício voltado apenas para presos do regime semiaberto. Porque muita gente acha que todas aquelas pessoas que saem dessa saída temporária em virtude também está em regime fechado, está cumprindo pena em regime fechado. E na verdade não é. É um benefício exclusivo de 35 saídas anuais para o preso do regime semiaberto. E isso está diretamente ligado ao sistema de ressocialização daquela pessoa. Nós tivemos um dado muito interessante agora em 2023, que na última saída de 2023, 95% das pessoas que tiveram a saída temporária, agora no final do ano, 2023, 95% voltaram à unidade prisional. Apenas 5% não retornaram. Isso também não significa dizer que esses 5% automaticamente não retornaram para cometer crimes. Não significa dizer isso. Não é automático. O fato de o preso estar no semiaberto e sair... Nem significa também dizer que os 95 que voltaram não praticaram crimes. Sim, mas veja, essas pessoas que saem na saída temporária, elas saem devidamente monitoradas. Então, o Estado tem um controle, o endereço onde aquela pessoa está, né, tudo há um acompanhamento. Se por acaso ela sair daquela zona de área de monitoramento, é alertado e a polícia militar faz essa busca contra essa pessoa, enfim. Mas esse dado é muito interessante, presidente, por quê? Porque será que esses 5% que não retornaram para o sistema prisional é o causador de toda a violência, de toda a insegurança que existe no país? Eu acredito que não. A lei, a pena, essa dificuldade na legislação é apenas uma engrenagem de todo um sistema. A gente não pode despejar energia, né, somente numa lei mais rígida, numa lei que vai prejudicar, na verdade, a ressocialização de uma pessoa. Tem uma coisa que Cacai fala, Cacai é um advogado, um dos maiores advogados criminalistas do país, que a progressão é como um anoitecer. Imagina 5 horas da tarde, do nada, ficasse tudo escuro. O que ia acontecer? A gente ficaria meio perdido. O que está acontecendo? Né? Do nada ficou escuro. A gente ficaria, com certeza, desnorteado, perdido. Então, a progressão, existe essa analogia que ele faz, e eu concordo muito. A progressão é justamente isso. Quando dá 5 horas, 5h30, o que acontece? O sol vai se pondo, vai escurecendo aos poucos. Então, a gente vai se acostumando aos poucos com o anoitecer, com o escuro. E a progressão é a mesma coisa. Imagina que uma pessoa passa 10, 15 anos em regime fechado e, do nada, um certo dia, ganha liberdade para ir diretamente para a rua, para esse retorno para a sociedade sem estar preparado, sem uma progressão de retorno devida. Sim. Com certeza, essa pessoa vai ficar desnorteada, perdida. Então, essas saídas temporárias, elas integram o sistema de ressocialização. Ao meu ver, essa é um grande erro que foi aprovado, né, tanto no Senado como na Câmara, e vai agora para a sanção ao veto do presidente, mas é um erro e um obstáculo tremendo, absurdo, para o nosso sistema de ressocialização. Mas eu queria falar desse ponto porque é um assunto bem emblemático e muita gente está comentando, né, pegando o gancho aí, doutor Rafael. E aí, passando, né, para a fase do nosso assunto principal aqui, que seria a atuação do advogado nos tribunais. Inicialmente, o advogado ele tem que observar, e isso eu sofri um pouco no início da advocacia, que é a diferenciação que existe do primeiro grau para o segundo grau e também do primeiro e do segundo grau para os tribunais superiores, né? No primeiro grau, a gente sabe que, todos os advogados sabem que é onde ocorre a produção de provas, né, onde ocorre no processo criminal contraditório a defesa, toda a instrução, e a partir dali, né, o juiz ele vai formar sua convicção diante das provas produzidas, proferir uma sentença. Já no segundo grau, o advogado ele não tem mais o condão e a possibilidade de produzir provas,
né? Ele vai analisar, ele vai trabalhar no segundo grau, recorrer, seja através de recurso de apelação ou outro meio, justamente o que se tem nos autos do primeiro grau. Ele vai trabalhar se aquela prova realmente é contundente para oferir o resultado de condenação, né? Ou não. Isso eu falo na esfera criminal. Tá? Então, há uma divergência muito grande. Como também há uma divergência, tanto em relação a isso, como também em relação aos tribunais superiores. No Tribunal Superior, a gente não vai tratar mais de fato, de provas. No STJ e STF, eles não irão analisar os fatos ou as provas que foram produzidas. Isso fica restrito às instâncias ordinárias. Então, há essa diferenciação. E o que é importante para o advogado, seja criminalista, seja civilista, trabalhar, seja essencial para o seu trabalho nos tribunais, é que inicialmente ele tenha um mínimo de conhecimento do regimento interno de cada tribunal. Sim. Seja Tribunal Regional Federal, os tribunais estaduais e também os tribunais superiores. Então, esse conhecimento básico não precisa ser um conhecimento detalhado, né, de todo o regimento, porque o regimento dos tribunais às vezes são imensos, né? Mas do mínimo, de como funciona as sessões, de como, enfim. E também a necessidade para um bom trabalho do advogado nos tribunais, dele saber como funciona cada gabinete, de saber como cada desembargador trabalha, de como funcionam os atendimentos, se é de forma presencial, hoje em dia de forma remota, né, por videoconferência, que após a pandemia facilitou muito esse acesso, né, da gente ter um processo, por exemplo, no Ceará, ou até mesmo nos processos nos tribunais superiores em Brasília, da gente poder ter esse atendimento. Hoje mesmo, à tarde, eu consegui agendar uma audiência com o ministro da sexta turma do STJ para o próximo dia 8, na próxima segunda. Isso por videoconferência, o que não era possível antigamente. Então, após a pandemia, trouxe esse avanço, né? E isso é importante porque estreita, né, o advogado, acaba estreitando também a parte e o caso concreto com o membro julgador. Então, é importante, sim, como eu falei aqui, que o advogado ele saiba como os desembargadores trabalham, saiba também quem pode resolver a situação da causa em si, como o Dr. Rafael falou, o advogado ele deve estar preocupado no final, no resultado. Então, por exemplo, se um gabinete, um assessor de um gabinete, ele pode realizar um atendimento, o advogado, claro, é prerrogativo do advogado ter acesso ao magistrado, ao desembargador. Mas se o gabinete ele dá ampla liberdade para o assessor atender o advogado e aquele assessor ele vai resolver a situação do advogado, que o advogado ele possa recorrer ao assessor, que o advogado ele possa recorrer a um chefe de secretaria, um chefe de gabinete. Então, muitas vezes, né, isso eu já passei logo no início lá atrás, eu estou prestes a completar 10 anos de advocacia, mas no início eu brigava, insistia em conversar com o desembargador, né? E muitas vezes o desembargador não dava atenção. E aí eu percebi que o assessor e o chefe de gabinete me davam muito mais atenção em algumas situações. Claro, existem situações pontuais que eu faço e eu indico que sim, deve ser procurado o desembargador, o ministro, o que for. Até porque assim, é prerrogativa do advogado Sim. ter o acesso, né, ao desembargador, ao ministro e poder despachar o seu processo, né, assim, da melhor maneira possível para defender os interesses do advogado. Sim, mas aí existem algumas situações que facilmente podem ser resolvidas com o chefe de gabinete, assessoria. E isso é questão de estratégia, isso não é mitigar uma prerrogativa. Isso é o advogado ser estratégico, né, inteligente daquele momento e ver, por aqui, por esse caminho, eu consigo. Por esse caminho eu consigo resolver a lide e vai surtir o mesmo efeito, né, do que eu estivesse conversando com o desembargador. Uma coisa muito importante também nos tribunais regionais, federais e também nos tribunais estaduais e também nos superiores é o trabalho com memoriais. Né? O que é memorial? Memorial nada mais é do que um resumo sintetizado de todo aquele seu trabalho, de toda a sua defesa, né? Você não precisa levar para um desembargador, um ministro, 3, 4, 5 laudas. Aí seria a petição.
praticamente a petição. Memorial é assim, uma das coisas que desde o início da minha profissão também aprendi, o memorial tem que ser objetivo, sucinto, preferencialmente uma folha. Perfeito, presidente. Inclusive, no final de dezembro agora, eu estava no STJ e no gabinete da ministra Daniela Teixeira, recém-possada, e tinha uns 8, 9 advogados ali esperando para ter uma audiência com ela. Eu estava com meu memorial em mão e eu fui o segundo a entrar na sala dela. E quando ela recebeu o memorial e de imediato já disse: doutor, primeiramente, muito obrigado por esse memorial. Eu levei um memorial de 1 lauda e meia, porque ela disse: olha, o outro colega que saiu daqui trouxe um memorial com 5 laudas. Aí já fica difícil para a gente, porque a gente tem uma demanda muito grande de habeas corpus aqui, em média de 80 habeas corpus por dia. Então imagine todo advogado que traga 5 laudas de memorial para a gente analisar aqui. Fica um pouco complicado. Então ela disse: você foi cirúrgico aqui em todo ponto ao tratado memorial, já deu uma preferência no julgamento, enfim. Mas isso é a prática. Isso aprende na prática, ou quando a gente escuta colegas advogados que têm já uma certa experiência, né? Até eu chegar nesse ponto, eu sofri um pouco. Doutor Diego, assim, então a dica para aqueles advogados que estão começando ou aqueles advogados que já militam também e querem assim compartilhar, trocar experiências a respeito do que é que um advogado ele precisa ter de diferencial para se dar bem numa advocacia nos tribunais, né? Como você bem falou, o primeiro grau é diferente. Muitas vezes o cliente de repente está com um advogado de primeiro grau, mas no momento do recurso quer contratar outro, né? Porque pode ser até uma área de especialização maior de um determinado advogado para trabalhar com os tribunais. Sim. Então, qual é o diferencial que o advogado tem que ter, os cuidados que ele tem que ter no momento da advocacia nos tribunais? Veja, um diferencial, presidente, muito importante, que eu considero importante, é justamente esse trabalho de memorial nos gabinetes. Existe um tempo específico, um tempo certo para se trabalhar com memorial, para se trabalhar com essa audiência, o despacho com o desembargador, que é justamente qual a melhor hora, na verdade, de apresentar esses memoriais. Né? Às vezes o processo está lá concluso, mas não se tem previsão de quando vai ser julgado. Será que aquele momento é o melhor? Então, a minha estratégia que eu sempre faço é ter uma previsão de julgamento. Sei lá, hoje nós estamos em abril, o processo vai ser pautado em média lá para junho. Então, quando for mês que vem, eu já levo o meu memorial para o desembargador relator. E quando o processo entrar em pauta, apenas quando o processo entrar em pauta, eu levo o memorial para os demais que compõem a turma. Porque se eu levar o memorial para todo mundo, aqueles desembargadores ou ministros que compõem a turma, que não é o relator, não vão dar atenção devida. Uhum. Porque existem outros processos que estão na frente e eles estão dando atenção a outros processos. Sim. Entendeu? E, então, assim, esse momento de memorial... E é importante esse registro que você falou, que é importante despachar, obviamente, com o desembargador relator, sim, né? Mas também com os outros desembargadores que irão apreciar, sim, o voto do relator, né? Sim, e é importante que o advogado ele saiba qual é o entendimento da turma acerca daquela matéria. Ou de cada, às vezes tem uma divergência entre eles, e aí você vai trabalhar na divergência, né, se for a seu favor. É importante que o advogado realmente ele leve elementos, né, nesses memoriais, né, sucintos e objetivos, que venha realmente a esclarecer, na verdade, a síntese daquela tese ou das suas teses. E o importante também, às vezes o advogado tem 5, 6 teses. Para você colocar 5, 6 teses dentro de um memorial é complicado. Então é melhor trabalhar com as mais importantes ou a mais importante. Porque às vezes 5, 6 teses, mas 4 ali fracas. Sim. Entendeu? Então é melhor o advogado despejar energia nas mais importantes ou na mais importante que ele acredita que venha modificar algo, né, em seu favor. Então esse trabalho junto aos gabinetes, essa operação julgamento é muito importante para que o advogado ele tenha êxito, né, naquele seu trabalho. E com esse trabalho de memoriais, eu já consegui tirar alguns processos de pauta, porque o relator ele pediu para retirar, para estudar melhor o caso. Sim. Então, veja, a diferença que faz, né, um trabalho desse próximo,
né? E com a apresentação de toda a sua tese de forma objetiva e direta por meio de memoriais. Doutor Diego, e é referente aos tribunais superiores? Então, assim, qual é a diferença entre o segundo grau, né, e o Tribunal Superior? Então, o acesso aos ministros, principalmente aqueles que nunca foram o STJ, o STF, né? Então, assim, como é o acesso aos ministros, como despacha com os ministros. Então, era interessante também compartilhar, né, com principalmente o jovem advogado que está nos assistindo, nos ouvindo, claro, e dizer, bom, chegou agora um processo, eu vou ter que ir a Brasília e eu preciso agora agendar com o ministro para despachar. Perfeito. É mais fácil? Deixa eu só pedir uma parte, doutor Diego, aqui, desse tema de memoriais, que eu acho muito importante. Esses dias eu estava no tribunal aguardando a minha vez, da minha sustentação, e eu vi o relator falar e repudiar um advogado que teve no gabinete oferecendo memoriais, e nesses memoriais ele mais criticava e atacava o tribunal do que pedia o direito do constituinte. E isso é só um exemplo, mas, por exemplo, a gente viu recentemente advogados irem para a tribuna confrontar os julgadores em vez de defender o direito do cliente. E é aquilo que a gente sempre diz, o objetivo da defesa é o melhor direito constituinte. Você está sendo chamado a representar o direito de terceiro, não o seu. Então, o memorial, como o próprio recurso, a própria sustentação oral, nada mais são do que uma tentativa de convencer alguém do que eu quero, alguém que tem o poder de decidir, e eu quero o direito à advocacia. Isso eu estou argumentando para defender ele que o melhor direito a se aplicar ao caso é o que eu entendo. Então, um memorial, uma sustentação, um recurso é uma tentativa de convencimento. Cada um tem seu jeito, várias formas que podem dar certo, mas uma que eu tenho certeza que não dá certo é atacar quem vai julgar, é ofender quem vai julgar. Eu posso ter minhas críticas a determinado tribunal, a determinada turma, e posso fazê-las, desde que jurídicas, fundamentadas e educadas, num podcast, escrever um artigo, publicar no Conju, fazer minha tese de mestrado. Agora, no julgamento, eu estou ali como representante de outra parte para buscar o direito dele. Eu tenho que argumentar, objetivamente argumentar. Eu nunca vou convencer alguém de alguma coisa atacando, ofendendo aquela história que se diz, né? Uma gota de mel prende mais moscas do que um balde de ferro. Então, jamais vá despachar, vá oferecer memoriais, tentando confrontar e fazer ofensas pessoais à turma ou ao tribunal ou ao julgador, porque a última coisa que você vai ter ali é sucesso. A discussão, o debate todo ali é jurídico, é de teses, é de entendimentos. Tampouco, quando você está recorrendo de uma sentença ou de um tribunal que decidiu logo abaixo, você pode sustentar, defender, atacando e ofendendo também o órgão judicial que emitiu a decisão recorrida. Não é essa área, não é pessoalizar, não é fazer isso. Repito, críticas fundamentadas, críticas jurídicas, discussões, debates mais amplos devem e são ótimos ser feitos para aprimorar o judiciário, mas no momento, no local e na seara adequada. Doutor Rafael, assim, você tocou num ponto interessante, porque a gente pode justamente elencar também uma das características no tribunal do júri, é que você também tem que ser desprovido de qualquer ego, né? Ou seja, de algum apego em uma determinada situação, porque aí você pode ir para um embate que é mais uma questão pessoal e esquece o direito do seu cliente, né? Que esse é o principal interessado, né? E assim, ali é um jogo psicológico também, porque muitas vezes a parte adversa, né, o Ministério Público, que seja, o assistente, ele vai querer tirar você do sério para você perder, né, no debate jurídico, né, diante de todo o raciocínio jurídico que você criou na defesa do seu cliente. Perfeito. Importante observação, e eu quero registrar aqui Vinícius, que está presente, Mary Alves também, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Caruaru, Roger, Diogo Gomes. Então, pessoal, Dilson, que é o coordenador do Campus Agreste aqui, diretor do Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco, Andréa Souza, conselheira da OAB Caruaru, Matheus Florencio, advogado também aqui da nossa subsecção. Bom, pessoal, obrigado aí pela audiência. Presidente, só reforçando essa fala, doutor Rafael, que é justamente isso. Eu vejo muitos advogados, às vezes, apresentam, interpõem um recurso de apelação e, nas razões, parece que tem um ataque pessoal ao juiz de origem. Esquece um pouco do direito das razões recursais e faz a crítica ao juiz de origem. Às vezes a crítica é até
para o advogado da outra parte, Isso, né? isso, perfeito. Então, assim... Que também, pessoal, cuidado, porque isso fere o código de ética da OAB, né? Também. Então, assim, é focar no direito, nas teses, né, que tem em favor do seu constituinte, e não focar visando desmerecer o juízo de origem, né? Porque muitas vezes eu já vi muito recurso nesse sentido. Mas voltando para a sua pergunta, em relação à atuação nos tribunais superiores, hoje eu tenho uma certa atuação, praticamente todos os meses, né, eu vou a Brasília, preferencialmente ao STJ, né, participar ou de sustentação oral ou de audiência presencial com o ministro. E como é que funciona? Tudo através de agendamento. Um advogado que sair de Pernambuco ou do Amazonas e chegar lá não tiver com nada agendado, muito dificilmente irá conseguir alguma data na agenda do ministro, porque o ministro tem muito trabalho, é muito difícil você chegar no gabinete e encontrá-lo com a agenda disponível. Então, tudo vai através de agenda, né? Você manda e-mail, manda o número do processo com o gabinete, vai conversando com o gabinete, agenda uma data, um horário, e você se desloca para fazer esse acompanhamento. Hoje, como eu falei, hoje em dia, com a videoconferência facilitou muito, né? Eu reduzi minhas idas a Brasília porque... E reduz o custo também, né? Também, e porque justamente muitas vezes sou atendido por videoconferência. Em alguns casos específicos, eu prefiro estar lá presencialmente, porque presencialmente ainda assim é outra coisa, né? Eu ainda prefiro esse contato presencial, esse tato mesmo, né, com o ser humano, que realmente, às vezes, olhando no olho do ministro, né, mostrando ali, a gente consegue uma percepção, muitas vezes ele vai ter uma percepção melhor, né, daquela situação que a gente está expondo. E essa é até uma preocupação por todos nós advogados, que a gente sabe que a realidade é essa, é de meios digitais, é videoconferência, porque muitas vezes facilita, mas também a gente jamais pode esquecer a necessidade, a importância de você ter esse contato presencial, né? Então, eu acredito que jamais isso pode ser tolhido do advogado. Perfeito. Essa opção de escolher se vai ser presencial ou se vai ser por vídeo, né? Eu conheço muitos colegas que preferem de maneira digital. Eu gosto muito da forma digital, que é mais rápida, prática e tal, mas tem situações que, de fato, é necessário uma conversa olho no olho, né, para passar melhor todas as informações do processo. Perfeito. Inclusive, presidente, eu acho que algumas situações de audiências, isso eu falo na minha área criminal, isso tem prejudicado muito o réu, as audiências por videoconferência. Por exemplo, eu estou com uma situação que eu estou com habeas corpus no STJ com parecer favorável do Ministério Público Federal para anulação de uma sentença, porque na audiência uma testemunha, ela estava sendo acompanhada por uma pessoa, ela estava fazendo audiência por videoconferência, e uma pessoa estava orientando o que a testemunha ia falar. E foi a testemunha crucial para condenar o meu cliente, meu constituinte. Então, veja, se isso fosse de forma presencial, muito dificilmente isso iria ocorrer. Né? E, então, inclusive, esse processo está concluído lá no STJ, esse habeas corpus, para anulação da sentença. Então, veja a confusão jurídica, né, que essa situação por videoconferência, né, causou nesse caso concreto. Então, ainda assim, em alguns casos processos mais complexos, eu prefiro ainda a moda antiga, a maneira presencial. Isso é muito interessante que o Diego está falando, só pegando o gancho. Volta para aquilo que eu bato sempre, eu chego a ser chato com isso. O interesse do processo é o direito do constituinte, não é o maior conforto do advogado e o menor trabalho do advogado. Claro que vai ter casos simples que não demandam uma audiência presencial, mas via de regra, principalmente processos que giram em torno da prova testemunhal, é imprescindível um julgamento presencial, uma instrução presencial, porque o advogado que ele tem a experiência, não só o advogado, o promotor, o juiz, aquele tato, ele percebe a expressão corporal, o comportamento, tudo ali da pessoa, a verdade na fala, o desconforto com certa resposta. Quem está inquirindo, se eu estou te perguntando e tu sente um desconforto ali, eu posso explorar mais aquela área. Eu sei que tu não está seguro, que tu pode estar inventando, mas se eu estou num quadradinho da tela, não tem como, sem contar o tanto de coisas que podem me distrair, se eu estou em casa, se eu estou no escritório, o interrogatório do réu, o juiz vai julgar ele, está ouvindo a verdade dele, a versão dele dos fatos.
Não tem como você aferir o sentimento, a verdade nas palavras de uma pessoa pelo um quadrado 3x4 de uma tela do Zoom minúscula. Então o advogado tem que atentar para isso. Claro que a gente vai ter processo, por exemplo, processo de crimes tributários que são meramente documentais. A gente pode fazer uma audiência, um processo de juizado especial cível, um processo de juizado especial criminal. Mas a maioria dos casos criminais, principalmente que depende de prova testemunhal, vai ser crucial a diferença. Isso que o Diego está dizendo. Uma testemunha, por exemplo, se sente muito mais à vontade para mentir, até sozinho na casa dele, protegido com vídeo, do que na frente do juiz, do promotor e da defesa. Pode ter alguém do lado ditando a resposta, até alguém ameaçando que a pessoa dê ou não dê determinada resposta. Então isso compromete muito e a gente não está discutindo aqui uma indenização de uma negativação indevida para ser julgada, não. Sim. A gente está julgando ali a pessoa passar boa parte da vida dela numa cadeia. Então isso tem que ser levado a sério. Nem sempre a minha comodidade de não ir ao fórum pode se sobrepor ao direito e à liberdade do meu constituinte. Sim, até porque também a gente não pode esquecer que estamos no Brasil e a conexão de internet não é lá das melhores. Então, veja, tem situações em grandes centros urbanos que a conexão é falha, que picota, que corta, e aí você prejudica toda aquela oitiva. Sim. Porque uma palavra ali que foi cortado pode mudar totalmente sua percepção. Sim. Quando você também está num ambiente, como vocês falaram, num computador e etc., de repente pode estar numa sala climatizada, toda organizada, com acústica, que você está muito concentrado ouvindo tudo o que está acontecendo na audiência, como também você pode estar num local onde tem barulho externo, quando está desorganizado. Ninguém faz audiência dentro do carro, que eu acho um absurdo. É você usar demais do privilégio. Se eu tivesse que fazer uma audiência presencial, eu não tinha que reservar aquela hora do meu dia para fazer. Então, se eu posso fazer de casa, do escritório, pelo menos isso. Perfeito. Não vir andando no meio de uma viagem e parar. Para o seu constituinte, você está dizendo o advogado, é uma conversa, um bate-papo com alguém ali que ele pode fazer de qualquer lugar. E é muito sério. Eu digo, a defesa criminal é muito séria. É a liberdade e a vida de alguém que está em jogo ali. A gente, como advogado, mesmo sendo numa audiência por videoconferência ou numa sustentação oral, a gente deve respeitar a liturgia. Sim. Né? Então, a gente deve estar num ambiente silencioso, respeitar as partes, respeitar os desembargadores. Eu acho justamente essa questão do videoconferência que está muito em alta hoje em dia, e o uso já virou comum, né, em todos os tribunais, perante todos os tribunais, que o advogado também deve se ater à questão da sustentação oral, principalmente quando for por videoconferência. Está num ambiente silencioso, está com a roupa adequada. Eu já vi advogados tentarem fazer, vídeos de advogados tentarem fazer com uma roupa, sem ser uma roupa adequada, formal, né? Usar também das linguagens, a mesma linguagem que você usa no presencial, né? Por exemplo, viralizou um vídeo essa semana que o desembargador perguntou se poderia dispensar o relatório, a advogada disse, está de boa. Então, assim, a gente está num ambiente formal, né? A gente não está conversando com um amigo por uma videochamada. É um ato formal, é uma sessão, né, que está sendo julgado. Então, há necessidade de se respeitar, sim, né, de ser respeitada a liturgia. Perfeito. Olha, nós já estamos no final do nosso podcast. Tem quantos minutos, produção? Então, assim, gostaria de agradecer a doutor Rafael, doutor Diego, né? Então, a gente caminhando aqui para as considerações finais. Mas, doutor Rafael, o que é que você pode dizer, em suma, né, para aquele advogado, para aquele estudante de direito que está nos acompanhando aqui, e assim, o sonho dele é se tornar advogado, né, o acadêmico, ou então aquele jovem advogado, o sonho dele é ser especialista em tribunal do júri. O que é que você pode dar de conselho a essa pessoa? Eu acho que o conselho principal é estude, é um mandamento do advogado. Estude, se prepare, conheça o direito processual, a regra do jogo, conheça o direito material, conheça o processo que você vai trabalhar, e não tem atalho, é trabalho, é estudo. Não confie em fórmulas mágicas, em milagres. Hoje o que mais tem é na internet, gente que não sabe fazer nada. Eu costumo dizer, quando tem um advogado ensinando a fazer tudo na internet, pega o AB dele e coloca nos sistemas processuais e veja quantos processos ele tem, se o habeas corpus dele presta, se os recursos deles são providos, porque hoje a internet dá acesso a isso. Então, nada que busca-se num resultado grande pode-se ter um acesso fácil. Não vai ter esse atalho. Então, é estudar, é trabalho e perseverar no caminho. Eu vejo muita gente, por exemplo, que passa
5, 6, 7 anos estudando para ser juiz, quem tem o sonho de ser juiz. Estudando para medicina, quem tem o sonho de ser médico. Mas o advogado, se ele não está ganhando rios de dinheiro no primeiro ano de advocacia, ele já acha que a advocacia não deu certo. E não é assim que funciona. Tudo é uma semeadura para uma futura colheita. Se eu abro uma loja, se eu abro um shopping, eu vou passar algum tempo, alguns anos, para poder ter retorno daquele investimento. E a advocacia é isso. E outra coisa, isso que eu estou dizendo não é só para o início, nunca para. A gente estuda sempre, quase todo dia eu falo com o Diego, falo, tu viu essa decisão nova do STJ, viu isso aqui do STF, porque o direito é dinâmico, o direito serve para regular a vida da gente. Nada é mais dinâmico do que a vida da gente. Perfeito. Então, se a gente não estiver estudando todo dia, o Piana que dizia, né? Não, Eduardo Couture, cada dia que você deixa de estudar, você é um pouco menos advogado. E isso é a profissão da gente. A gente vive disso, a gente tem que saber, tem que estar pronto, principalmente na advocacia criminal, como a gente já entra perdendo em muitos pontos, então a gente tem que estar preparado o dobro para poder chegar lá. Mas se estudar, trabalhar, tenha junto alguém que possa lhe ajudar, possa lhe aconselhar, as instituições, a OAB, a ANACRIM, colegas advogados mais experientes, mas tem espaço para todo mundo, não só na advocacia criminal, mas em todas as áreas. E se a gente estudar e perseverar, o caminho vai continuar sendo difícil, mas o objetivo vai ficar mais fácil de chegar. Perfeito. Doutor Rafael, muito obrigado. Agradeço a ANACRIM da Paraíba, né, instituição irmã. Parabéns pelo trabalho que vem desempenhando à frente da vice-presidência da ANACRIM. O que precisar pode contar conosco com a OAB Caruaru e o espaço está sempre aberto para vocês. Eu agradeço, presidente. É sempre uma honra estar aqui. Agradeço a advocacia de Caruaru, na pessoa do presidente da OAB, e sempre que for chamado, vou estar à disposição. Obrigado, doutor Rafael. E agora, nosso conselheiro, presidente da Comissão de Prerrogativas, vice-presidente da ANACRIM, doutor Diego, com a palavra agora para as considerações finais. Obrigado, presidente. Eu ratifico e replico todas as palavras do doutor Rafael, né? É justamente isso, mas acrescento ainda uma. O advogado ele precisa ter coragem. Né? O advogado que não tem coragem, e a coragem que eu falo é realmente de atuar como advogado. Sim. Porque o advogado, se ele não tiver coragem de trabalhar, de correr, de se esforçar, ele não vai prosperar. Então, inicialmente, tem que ter estudo, ter perseverança, mas também tem que ter coragem, tem que buscar segurança nos processos que atuar, porque isso você planta hoje, mas você vai colher daqui a 2, 3 anos, 4 anos. Uma hora, se você plantar, vai colher. Quem planta, colhe. Então não adianta ficar lamentando, mas está difícil, não tem cliente, mas você tem que plantar, não vai chegar nada por acaso. Então o advogado, e quando chegar, você vai ter que estar preparado. E você vai ter coragem para enfrentar esses desafios. Sim. Tá? Então essa é a mensagem que eu tenho para deixar. Eu agradeço mais uma vez o convite, presidente. Agradeço também toda a diretoria da OAB Caruaru, todos os conselheiros, presidente de comissões. E foi uma satisfação estar aqui do lado do meu amigo, doutor Rafael Simões. Né? Nós atuamos aí no júri também no Brasil inteiro, já fomos fazer júri em Balneário Camboriú, no sertão do estado de Pernambuco, em vários locais aí, graças a Deus. Isso foi uma parceria que foi em virtude da ANACRIM, nós nos conhecemos através da ANACRIM, né? E graças a Deus isso só tem nos trazido bons frutos. Perfeito. Pois olha, mais uma vez, parabéns, Diego, pela participação, pelo trabalho que vem realizando à frente da Comissão de Prerrogativas da OAB Caruaru. As prerrogativas, elas são inegociáveis, Sim. Então a gente precisa sempre ter uma equipe atuante, corajosa, que saiba ir para o embate. Eu espero, presidente, já falou prerrogativas, Sim. Eu voltar aqui ainda esse ano para a gente falar só de prerrogativas. Vamos falar só de prerrogativas. Né? O espaço está aqui sempre à disposição, doutor Diego, e a toda a advocacia da nossa região. Parabenizar os dois pela participação, agradecer pela atenção de sempre, e é isso, através do conhecimento, da informação, a gente vai construindo uma advocacia cada vez mais forte. Então, agradeço a cada um de vocês que nos assistiram até agora, peço para que compartilhem esse conteúdo informativo. Então, você que tem um conhecido, tem um advogado que se formou agora, ou um estudante de direito que está em dúvida sobre qual área seguir, então nós tivemos aqui uma aula com o doutor Diego Cândido, doutor Rafael Soares, sobre a advocacia criminal, sobre a advocacia no Tribunal do Júri e nos tribunais. Então, mais uma vez, se inscrevam no nosso podcast, se inscrevam no canal da TV OAB Caruaru no YouTube,
Marque um sininho para receber toda vez o informativo quando a gente postar e compartilhe esse conteúdo que é feito com muito carinho e dedicação por todos os voluntários da OAB Caruaru. Então, forte abraço e até o próximo programa.